Olá, irmãos do Ideal Espírita. Estamos aqui hoje no grupo Espírita Porta da Esperança, onde recebemos um convite, um honroso convite de estarmos aqui, que é uma casa que sempre nos agrada de estarmos aqui, somos muito bem acolhidos, e os amigos que nós temos nessa casa. E para o tema de hoje, para o nosso estudo de hoje, nós trouxemos do Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 8, que diz assim: Bem-aventurados os que têm puro coração. Simplicidade e pureza de coração. Nos permitam ler esse trecho para começarmos a dialogar, a travarmos uma conversa sobre o tema. Diz assim lá em Mateus: Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem, com palavras ásperas, os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Essa é uma anotação de Marcos. Jesus aborda nessa parábola os ignorantes, os viciosos, as criancinhas. Eu vou me ater nas criancinhas e vamos deixar a outra parte dos ignorantes e viciosos, porque elas surgem depois dessa fase da infância. E aqui o tema é de educação, de reeducação. Por isso trouxemos esse tema para hoje. Ali, na própria parábola, diz assim, o reino dos céus é para os que se assemelham. Quem se assemelha às crianças? Os que têm puro coração. E aí, seguindo ali, que não entrará no reino dos céus se não tiver aquela pureza ou a ingenuidade, a pureza de uma criança onde ainda não há o pensamento formado, onde não há uma conduta ainda que possa caracterizar o seu caráter e a sua personalidade. E isso está escrito quando Jesus diz que a pureza de coração é da simplicidade e humildade, onde a criança exclui nessa fase o egoísmo e o orgulho. Seguindo ainda aqui no Evangelho, quando ele fala do período da infância, Jesus diz assim: não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, olhem bem, não ainda podido colocar as garras de fora, como a gente fala, tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Quando ele diz imagem, significa personalidade. Personalidade é uma palavra que em grego é persona, em grego, que significa máscara. Aqui ele usa a palavra imagem, aquilo que você vê numa pessoa, mas não consegue olhar o caráter dela. Essa fase da infância é extremamente importante, justamente por isso, por essa inocência, e a criança, no desenvolver dela, não desperta nada, tanto para o lado da bondade quanto o lado da maldade. Esse período da educação é onde a afinidade que ela tem com a mãe, que a mãe o acolhe no braço, dando carinho, atenção, é nesse período que a criança deve começar a receber as primeiras lições de vida. As lições de educação, de caráter, de conduta. Maria Montessori foi a primeira mulher a se formar em medicina em Roma, na Itália.
Ela dizia, ela defendia que as crianças, mesmo as especiais, não precisavam de medicamento, precisavam de educação e atividades lúdicas para se desenvolverem, brincar, correr, pular, saltar. Era isso que elas precisavam. Elas não precisavam de médico. E aí ela criou a Casa dei Bambini, aquilo que nós conhecemos de creche, escolinha para as crianças, que é a educação infantil que nós temos no Brasil, e criou uma proposta de trabalho para isso. Tanto é que a nível mundial existe a rede, a linha Montessori, pedagógica Montessori. E ela defendia que a criança, a partir do primeiro mês de gravidez, já deveria receber as primeiras informações sobre educação, sobre sentimentos, sobre ética, sobre amor, sobre respeito. Tanto é que, certa feita, no consultório dela, em Roma, apareceu uma mulher muito rica, da alta sociedade, e perguntou para ela, como pediatra, a partir de quando ela deveria educar o seu filho. E ela perguntou, a partir de quando? Por quê? Qual é a idade do seu filho? Ele tem 1 aninho. 1 aninho, então corra, porque a senhora já perdeu 21 belos meses de uma educação sólida, onde ele poderia aprender ética, respeito, mas ele só tem 12 meses de vida e os 9 da barriga, você não conta? Ali já era para falar para aquela criatura que estava na barriga, aquela criancinha, de que ela seria uma criança bem-vinda, uma criança muito amada, que ia receber toda a atenção e carinho do mundo. Isso era para... A educação começa ali. Isso era para você informá-la. Quando a criança nasce ali no primeiro aninho, nos primeiros anos de vida, que ela não consegue verbalizar, que você não sabe quem está por trás daquela máscara, ali nessa fase, mesmo achando, porque nós tendemos a achar que por ser uma criança muito novinha, não deve receber educação e informação, que ela só deveria receber quando tivesse com idade para entender o que estava sendo dito. É um erro. A doutrina espírita, através de Kardec, Joana de Ângeles, André Luiz, no livro Entre o Céu e a Terra, e outros tantos, Marlon Reikdal, que é o psicólogo espírita, a neurociências, a psicologia, a psiquiatria diz que o caráter da criança se forma aos 3 anos, que a informação tem que ser dada ali, nessa fase, porque é uma explosão neural, um turbilhão de informação que a criança recebe, que o ápice das conexões neurais da criança é aos 2 anos de idade. Depois só vai acontecer no ápice da idade adulta. Quando ele passa os 3 aninhos, 4 aninhos, essa explosão neural, essas conexões neurais começam a ter um declínio. E aí a criança vai começar a, na prática, a receber aquilo que recebeu naquele período, do 0 ao 3 anos. Que aí ela vai praticar aquelas informações que recebeu ou deveria receber naquela fase dos 0 ao 3 anos. Aquela conversa quando a criança está no colinho, que está dormindo, quando a criança ou quando nós dormimos, o nosso consciente fecha e o nosso inconsciente abre. Nós somos muito mais inconscientes do que conscientes. Aquilo que a gente fala no inconsciente, nós não conseguimos garantir no consciente, porque nós somos o inconsciente. Por isso que nós não conseguimos aquele regime que a gente começa numa semana e na segunda semana tu já está querendo agredir todo mundo que está em volta, muda o humor, começa a se espernear. Por quê? Porque isso não é uma realidade dentro de você. A nossa realidade é no inconsciente, a vontade de comer, se alimentar, de provar, porque nós temos um passado de desregramento. E isso está no nosso anímico, e isso está no nosso inconsciente. Agora eu quero colocar ordem na casa e não posso, justamente pela quantidade de tempos que nós já viemos rolando no tempo, em que eu nunca quis me organizar, e agora eu estou pensando em fazer um regime e não consigo, porque o meu inconsciente diz que essa não é a tua realidade. Então, no período da infância, ali a gente consegue alterar o caráter da criança, o espírito que chega, conseguimos transformar ali.
Porque ele está aberto a tudo e ele tem um passado. Para que a gente mude o anímico e inconsciente dele, tem que ser falado nessa fase, onde o macacão físico não está ajustado para essa nova encarnação. André Luiz cita na obra Entre o Céu e a Terra que o que chamou a atenção dele na espiritualidade foi não ter visto criança. E quando ele se deparou com criança, elas já estavam com 6, 7 anos, 5. Ora, de 0 aos 7, no meio tem 3 anos, né? 3 anos e meio. Se ele não viu daqui para baixo e ele viu para cima, o que é que houve com aquelas... Onde estão aquelas crianças de até 3 anos, 4 anos? É que, em fase infantil, quando ela desencarna, que não está ainda aquele processo de aprendizagem, de novas lições, eles assumem o aspecto da reencarnação anterior. Eles voltam com a forma da reencarnação anterior. Por isso que André Luiz viu crianças de 5, 6 anos, porque já estavam com o caráter formado, a identidade dessa nova vida formada. E aí, quando nós chegamos aos 6, 7 anos, em que a parte neurológica da criança começa a se fechar, a se consolidar, onde a visão já começa a enxergar mais firme, já não é uma visão meia ofuscada ou fosca daquilo que vê, porque neurologicamente a criança já está se consolidando, os órgãos já estão se fechando. É como você colocar uma roupa que você se sentiu bem. Ah, essa roupa serviu, está tudo certinho, sapato, meia, toda a indumentária servindo, estou confortável. É assim que o espírito se sente. Se você educou bem nessa fase da vida, tranquilo, vai levar adiante. Mas se você não educou aquela roupa, mesmo se sentindo bem, ele vai assumir a identidade da reencarnação anterior, ou aquilo que já vinha no anímico dele que não foi mudado. O que é que seria? Se ele vem com uma índole violenta, agressiva para criminalidade, ele vai dar continuidade, porque ele vai encontrar um terreno fértil para aquilo ali. O mesmo se dá para quem recebe uma boa educação. Se você deu uma boa educação naquela fase, não se preocupe com a criança do que vai ser dos 7 anos em diante, que ela vai lhe dar uma resposta daquilo que ela recebeu de bom naquela fase. Então isso, a fase da criança, ela tem que ser vista extremamente importante, tanto na escola de educação infantil, quanto em casa, no dia a dia, para brincar, para dar atenção, estudar, leitura, tudo aquilo que é da normalidade de uma criança. E ela vai se desenvolvendo nesse período, sabe? O diálogo tem que ser forte. Quando chegar nessa fase dos 7 anos, em que ali o caráter já está formado, você não tem dificuldade de mudar. A psiquiatria, neurociências e outras fontes, a própria doutrina fala que você não consegue alterar o seu caráter. Aí você passa a viver uma vida se desenvolvendo dos 7 anos em diante, que você vai viver aquilo que você recebeu. Se a sua índole for ruim, você vai receber as consequências do dia a dia, onde vai se deparar com situações agressivas, violentas, de justiça. E aquela criatura que não quer, que quer sair desse mundo, que sente que está errado, ou como a gente costuma receber na casa espírita, alguém onde a dor apertou e ela começa a frequentar a casa espírita. O instinto dela puxando para realizar aquilo que está no anímico, e ela sabendo que tem que pegar esse rumo. E Kardec diz que o verdadeiro espírita são aqueles que se esforçam para domar, olha só a palavra, domar as más inclinações. É essa a briga nossa quando entramos na casa espírita, que a vontade de realizar tudo, ela é grande, está no nosso anímico. Os nossos pais foram vítimas dos nossos avós, dos nossos bisavós, que não tinham grande informação sobre isso. Era uma educação mais firme, mais voltada, né, para o castigo, para a imposição, porque eles desconheciam sobre isso. E a educação era meio que voltada mais para o medo, não faz isso, que vai sofrer as consequências. Castigo, uma chinelada, uma cintada, nós somos vítimas disso. Então, os nossos pais desconheciam isso. E a doutrina espírita só tem 160 anos.
Jesus disse isso há 2000 anos e nós não entendemos. E agora nós chegamos na casa espírita para aprender essas lições que para nós é um tormento. Porque a vontade que nós temos é de estar lá, com aquela turma lá que me agrada, estar reunido com aquele pessoal lá. Quando eu manifesto ir para lá, eu começo a sofrer. Entre ficar na casa espírita para rever esses conceitos e começar a fazer um trabalho de reeducação para que eu não caia no erro, aqui no meio eclode a mediunidade. Aí a mediunidade estoura como uma válvula que regula a nossa conduta. Então a minha vontade é de estar lá. O bom está com aquela turma lá. Mas o meu sofrimento, eu quero estar aqui, e aí eu fico no meio. E aí eu começo a sofrer, aí a mediunidade começa a apertar. E aí eu quero ir para lá e eu volto engatinhando, sofrendo para a casa espírita, pedindo a alguém me dar um passe, que eu não estou aguentando mais. Por quê? Porque meu instinto, o meu inconsciente quer que eu vá estar lá. Mas eu sei que lá é um erro. E eu tenho que estar aqui. Por isso que a gente entra na casa espírita e passa o resto da vida internado. Ou preso ali dentro, ou estudando naquela casa, para que a gente não venha cair no erro. Mas a vontade nós sempre vamos de manifestar lá. Aí vem aqueles espíritos de um passado que se divertiam comigo nos mesmos prazeres que eu tinha. Eu encarnei e eles ficaram lá. E aí, de repente, olha quem está ali, o Edson. O que ele está fazendo? Na casa espírita? Não, mas ele não era de frequentar a casa espírita. Como é que é esse negócio? Vem para cá, vamos tentar levar ele para lá. É essa puxada para realizar aquilo que está dentro de mim, que eu adoro, e essa minha vontade de estar na casa espírita, porque eu sei que eu tenho que me reorganizar. E aí a mediunidade estoura. Aí é manifestação, é influência. Por isso nós que estamos na casa espírita, olha, eu sempre digo isso, talvez seja a minha opinião e eu esteja equivocado. Um dia alguém vem aqui e fala para o seu José aqui e diz assim, ele errou, não era para ter dito aquilo. Mas eu sempre vejo assim, que nós não fizemos a caridade na casa espírita. Quem faz são os espíritos que se manifestam através de nós, que nos dão comunicação. Eles é que nos auxiliam. Porque tem muitos que eu gosto de falar sobre isso, que são frequentadores de casa espírita. Eles acham que frequentar a casa espírita está tudo bem. Está tudo bem. Eu sou frequentador, sou trabalhador. Então eu estou fazendo a caridade. Cuidado. Eu não conheço e penso que aqueles que vão ver, estão vendo esse vídeo, souberam de alguém que um dia foi aprovado na escola só pela frequência. Mas a gente sabe de pessoas que reprovaram de colegas por infrequência. Não frequentavam mais, reprovaram. Então, para que eu passe de ano, eu tenho que frequentar e fazer as avaliações, os trabalhos, as provas. Não basta frequentar a escola. Eu tenho que fazer as atividades. Eu tenho que praticar aquilo que eu aprendo. Na casa espírita é a mesma coisa. Não adianta botar o evangelho embaixo do braço, as obras básicas, e falar para os outros que sabe tudo, que conhece tudo, que dali é só regeneração. Não é assim. Não é assim. Então não basta frequentar. Eu venho aqui, trabalho, e na minha casa como é que eu sou? Como é que eu sou com meus grupos de amigos? Eu sou espírita no meu ambiente de trabalho? Ou pelo menos eu tenho um comportamento de espírita fora da casa espírita? Aí vem a prática. Aí eu estou praticando, é a minha prova, a minha avaliação fora da casa espírita. Frequentar não vai dar um salvo-conduto ou algum lugar especial, porque alguém foi para a casa espírita e trabalhou, deu passe, servia água fluidificada, atendia bem. Na prática. Porque o exemplo tem que ser lá fora. Então, eu estou falando, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Eu estou falando para mim. Eu tive que ler isso aqui. Quem foi que aprendeu primeiro? Eu. Qual é o compromisso que eu tenho? Dar exemplo na rua, ou onde eu vou, nos ambientes do meu trabalho. Então, a doutrina espírita, ela serve, ela nos orienta nesse sentido. E nós temos que deixar de pensar que somente trabalhar na casa espírita vai nos dar isso. Não.
Aquela mensagem que você recebe não é para aquela criatura, é para você. Está no Evangelho. Está no Evangelho. Que se todos os espíritas, está aqui escrito, soubessem que a mensagem que chega na casa espírita fossem para eles, e isso está escrito no capítulo aqui do Evangelho, capítulo 28, se não me engano, ali no finalzinho dele. Então nós temos que aprender isso, que a casa espírita, para nós, é aquele momento de nos reorganizarmos espiritualmente, educação, de trabalho, de conduta, porque nós sempre vamos brigar com essa questão do nosso inconsciente, a nossa moralidade. Então isso são fases da nossa vida que nós temos que nos orientarmos para isso. A doutrina espírita fala isso há 160 anos. Está começando agora. Então nós também não podemos nos autopunir por desconhecermos. O que nós temos que fazer é botar os pés no chão. Somos espíritas? Somos. O que é que nós temos que fazer daqui para frente? De que forma nós temos que viver, conviver com as pessoas? As lições estão ali. São difíceis? São, porque Kardec fala em domar as más inclinações. Domar é subjugar, impor uma condição para o meu lado agressivo. Tu não pode ser assim. E eu tenho que ter o quê? Que Emmanuel falou para Chico Xavier. 3 coisas. Disciplina, disciplina, disciplina. É isso que nos compete a fazer em prol de nós mesmos. Mas essa disciplina não é fácil, porque no dia a dia nós convivemos com pessoas que nós temos afinidades e sentimentos que não comungam dos nossos pensamentos. E aí às vezes naquele momento você tem que engolir em seco algo que de repente você identifica como erro, mas é o daquela criatura, não é o seu. Aí vem a lição da paciência, e é isso que faz com que a gente no dia a dia nos faça sofrer por essas questões de comportamento, de ajustes, porque o Espiritismo é uma conquista cabeça a cabeça. Às vezes você vem, mas a sua família não quer, está em outro lugar, mas o seu compromisso está na casa espírita. Muitas vezes seu esposo, sua esposa não concorda, seus filhos não aceitam, mas eles não entendem que aquilo é o ideal e o real para você. Que para que ele melhore lá na família ou no ambiente de trabalho, ele tem que estar na casa espírita. Nós temos que estar aqui. Vivemos um planeta de prova e expiação e nós temos que identificar isso. Fazer uma viagem para dentro de nós para que a gente consiga nos identificarmos. Que a gente consiga nos conhecer, que a coisa mais difícil é conhecer os nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. Nós temos medo de nos conhecermos. Nós temos medo de fazer uma viagem e descobrirmos na realidade quem nós somos. Mas nós temos que fazer. Porque o nosso sofrimento está ligado diretamente a essa falta de autoconhecimento. Quando nós nos conhecermos e nos entendermos que nós temos problemas, temos dificuldades, temos uma série de coisas para superar, aí sim, as lições da doutrina espírita vão vir ao encontro daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente quer. Ninguém gosta de passar por sofrimento, ninguém gosta de ver os seus pares, as suas pessoas à sua volta, sofrendo. E a doutrina espírita te dá esse conhecimento, te dá essa estrutura psicológica para você se superar, para você conhecer, para você saber que existe vida além da vida. Eu já citei em outras vezes aqui a questão do Jesus é o nosso pastor, nós somos as ovelhas, e todo rebanho, a gente sabe que existe um cachorrinho que vai cercando o gado, as ovelhas, para que aquilo não se desgarre. Ora, se Jesus é o pastor, nós somos as ovelhas, quem é o cachorro? O cachorrinho é a dor. É essa dor que vai latindo, vai pegar a ovelha que somos nós, para trazer para o caminho e seguir Jesus. Só que ele está 2000 anos na nossa frente. E tem gente que está 2000 ovelhas que estão há 2000 anos. E nós não temos mais tempo a perder. Então essa dor que vai buscar a gente lá fora, nós temos que entender que é para que nós estejamos alinhados com as demais ovelhas
e com o Cristo, que vai lá na frente. Isso nós temos que entender. É difícil? Muito difícil. Mas não é impossível. O fato de o caráter não mudar mais a partir dos 7 anos não quer dizer que devemos cruzar o braço e não fazermos nada. Kardec disse, domar as más inclinações. Justamente por esse período, como Jesus falou aqui, de difícil entendimento para pais, onde só o amor maternal consegue fazer com que a criança, através do sentimento, consiga entender e atender aquilo que a mãe deseja, aquilo que a mãe quer de bom para ele. Então, domando as más inclinações com Kardec, é isso que Kardec fala no Livro dos Espíritos, no Evangelho, se não me engano, sobre isso. Domando essas más... A frase, né, que está na Revista Espírita, que ele coloca. Domar as más inclinações, subjugar, usando a força mesmo, para que não deixe você com aquela conduta mais agressiva, aquela conduta que ninguém gosta de ver. E você até mesmo não gosta de se mostrar dessa forma. Então, essa é a nossa luta. Domar as más inclinações. O fato de nossos pais não ter dado aquele esclarecimento sobre conduta, sobre ética numa infância ou de cuidados, não nos exime de transformações. Não faz com que, não, foi meu pai que errou, não. Minha mãe deixou de dizer, não, é você. Isso é uma conquista individual. Então, o caráter não muda? Não, mas isso não quer dizer que eu possa domá-lo. Eu posso subjugá-lo? Posso trazê-lo na rédea curta, como se faz? Posso, não cedendo às más inclinações. Mas a gente tem que se conhecer, colocar os pés no chão. Por que nós somos assim? Nós temos que nos entendermos, para que comece, agora sim, eu já sei quem eu sou, vou tentar construir agora um outro formato nessa minha trajetória. É como construir uma casa. Ninguém constrói uma casa do telhado para baixo. Tem que ter uma base, os pés no chão. A base tem que estar no chão. Você assentou a base, você pode construir a casa ou o edifício que quiser, porque está em base sólida. E essa base se chama o autoconhecimento. É buscar saber quem você é, analisar os pontos sem medo. Encare-se de frente no espelho e converse com você sobre os pontos negativos e os pontos positivos. É em cima disso que nós temos que trabalhar. Essa é uma mensagem do Cristo. Isso que Kardec falou. Os Espíritos falaram, Joana de Ângela, através do Divaldo, fala sobre isso e nos livros deles. É tudo para a transformação moral. E é esse o caminho que nós temos que seguir. Nós temos que retomar essa caminhada com Jesus. Não existe outro caminho. Se tivesse, já teriam nos dado, mas não tem. Somente as lições do Cristo, através desse código aqui, do Evangelho de Jesus, assinalado por Kardec, são as lições que nós precisamos para atravessar esse mar do planeta Terra, da nossa vida. É o que nós precisamos. Essas lições são as que nos bastam nesse momento para entendermos de onde nós queremos chegar, de onde nós partimos, quem nós somos. Era o que tínhamos para hoje, aqui nesta casa sempre acolhedora, sempre amiga e fraterna. Agradeço mais uma vez a oportunidade, que possamos estar aqui outras vezes colaborando, porque é uma necessidade que a gente pague as nossas dívidas, e aí só fazendo isso para aliviar. Agradeço a todos os membros da casa, aos amigos, colaboradores, os irmãos. Muito obrigado por esse momento. Que Jesus, na sua bondade, e Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe a todos nós. Que assim seja.